Amados, eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês um assunto que me chamou muita atenção. Foi uma mensagem que eu fiz em Sud, uns tempos atrás, mas que tenho certeza que caberá também para cada um de nós. Nós sabemos que no mundo no qual nós vivemos, não está fácil ser crente. Haja visto pela dificuldade que o mundo nos impõe e também pela facilidade que, entre aspas, as pessoas colocam como... Quando eu digo facilidade, eu quero dizer que hoje está todo mundo dizendo que é filho de Deus, né, que é crente. Então, não é dessa maneira que muitas vezes o nosso Deus aceita. A fé é de todos, né, na verdade é uma só fé, então é mais ou menos nesse sentido. Mas especialmente pela dificuldade que nós encontramos no mundo hoje, é natural, eu digo que natural não é exclusivo desta igreja, também acontece em Sud, eu tenho certeza que estará acontecendo aqui também. É natural, diante de tantas dificuldades que nós temos, é possível que em algum momento da nossa vida nós venhamos a ficar desanimados, desinteressados com a palavra, talvez com aquela sensação de dever cumprido. Então, são muitas as causas, pode ser dificuldades, pode ser, de repente, frustrações na vida, e pode ser até, quem sabe, autoestima, aquela sensação de, olha, eu já fiz, a fé que eu já tenho já é suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Então, é mais ou menos em cima disso que nós vamos estar meditando esta noite. O título é Renovando as Energias. E nós precisamos, amados, e nós vamos ver como a palavra de Deus ela é maravilhosa. O texto que nós vamos tratar disso é um texto que, sinceramente falando, muito poucas vezes, sinceramente eu nunca ouvi alguém falar sobre ele, mas nós vamos ver como a palavra de Deus, tanto o Novo quanto o Velho Testamento, ela é muito fundamental para nossas vidas, amém? Então venham comigo até o texto de 2 Reis. 2 Reis, Velho Testamento. Nós vamos estar chegando lá também. Capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, o versículo é de 1 a 7. Só para nós entendermos aqui, tem um títulozinho em cima do texto que diz: o ferro de um machado é feito flutuar. E diz assim a palavra de Deus: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou, e disse: ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Assim como estamos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso aqui, conjuntamente com os irmãos, nessa noite, Pai, que o Senhor pudesse mesmo abençoar grandemente, primeiro a Tua palavra, Senhor, a cada coração presente, que o Senhor pudesse mesmo explanar cada centímetro, Pai, dela, e colocá-la diante das nossas dificuldades, Pai, diante daquilo que nós precisamos. Por isso, abra os nossos corações para que possamos, não somente nesta noite, ouvir, mas muito mais do que isso, possamos executar também as Tuas palavras e a Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, este momento, nós te pedimos e te agradecemos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amados, conforme nós podemos perceber aqui, um texto que, olhando ele da forma como nós lemos, nós vamos simplesmente falar de um milagre, mais um dos milagres de tantos que existem na Bíblia,
a respeito, né, de um profeta, o profeta Eliseu, que diante de uma circunstância, um dos servos desse profeta acabou derrubando o machado dentro da água. Não fala aqui se era fundo, não sei, mas provavelmente era, porque ele precisou da ajuda do profeta para interferir. Não sei se o machado ele cai, ele afunda, mas enfim, a palavra de Deus quer nos colocar um milagre, simples para nós. Milagre porque é difícil alguém fazer o ferro flutuar. Então foi isso que aconteceu. Então, na primeira instância, quando nós analisamos esse texto, nós vamos ver essa história. Só que o que eu gostaria de chamar a nossa atenção, amados, é para uma outra coisa. Muito mais do que isso, essa história nos traz uma palavra de fé e de esperança, que muitas vezes a gente olha e não vê. Mas ela traz uma palavra de fé e de esperança para quem perdeu o seu vigor espiritual, para quem perdeu a sua alegria de estar na igreja, alegria de persistir, para quem perdeu o prazer de servir e de viver para Jesus Cristo. E é por isso que eu disse, tudo isso aqui, essa lista, não é exclusivo de, é o mundo, não, é exclusivo de nós. E nós vamos ver como é interessante a situação. Mas olha, fé e esperança, é possível que ela oscila? É bem possível, nós estamos falando, não é? E se você, meu amado, não está incluso nessa lista, parabéns, e Deus te abençoe muito. Mas o que nós vamos ver é interessante que, mesmo nós estando, talvez, cada dia deteriorando a nossa fé, Deus ele ainda é misericordioso e quer nos fazer voltar ativa. E para uma igreja, amados, eu falo para uma igreja, eu quero dizer para todos nós, não é somente para o irmão Márcio, liderança, para a irmã Suzy, né, que está ali, mas é para todos que compõem essa igreja. Nós somos um corpo, afinal de contas. Então, se um membro está fraco, o que acontece? O que Paulo fala lá no Velho Testamento? Que se um membro padece, todo o corpo sofre. Então, é para todos. É interessante que nós entendamos que, olha, talvez eu perdi aquela alegria, já não tenho muito aquele ânimo de estar na casa de Deus, de estar nos trabalhos, talvez prioriza muito. Lá em Súdia eu posso falar com grande convicção, né? Tem gente que ainda prioriza mais os cultos de domingo, então, mas enfim, irmãos, é para todos nós, afinal o trabalho, esses dias mesmo eu falei lá, o trabalho que nós precisamos, precisa do apoio de todos, e seja na quarta, seja num culto numa casa, todos nós precisamos estar, afinal é o corpo que está lá. Então, por isso que eu disse, essa mensagem é para cada um, e eu tenho certeza para todos nós, vamos colocar assim. No bom sentido, as crises de desânimo que nós falamos, sempre existiram. Não é difícil a gente passar uma vida inteira, falando especialmente de vida cristã, é difícil nós passarmos uma vida sem desânimo. Na nossa vida física também acontece da mesma maneira. Muitas vezes nós acordamos e falamos, nossa, mas hoje eu estou desanimado. É comum, é natural até. Então elas sempre existiram, mas, conforme nós falamos no começo, nos últimos tempos, elas parecem ser maiores e mais recorrentes. E é uma verdade. E aqui especificamente falando para as nossas igrejas. Talvez hoje encontre as pessoas que na verdade estão desanimadas e não querem. Mas enfim, a destruição dos valores é uma das causas, e hoje os nossos valores, na verdade, eles não existem mais. Isto é, aquilo que era o devido valor, na verdade, perdeu-se o valor. Pelo contrário, né? Há hoje no nosso tempo uma inversão de valores. Aquilo que não presta acabou se tornando a supremacia das coisas. Então, tudo isso faz com que nós olhamos o mundo, e nós, muito mais agora no nosso tempo, nós comparamos, por exemplo, o nosso país, e nós não podemos sequer dizer, olha, eu não acredito mais que haja esperança. É assim que nós... Então, é uma inversão de valores, a abolição dos limites, hoje se pode fazer todas as coisas, já não tem mais aquilo que realmente é proibido, a vida centrada no eu, tudo isso realmente tem colocado as pessoas a procurar sempre algo mais.
E quando nós falamos da vida centrada no eu, é aquela vida que, olha, eu preciso fazer, eu preciso buscar, eu preciso conhecer. Então, tudo isso está nas nossas vistas hoje. O que mais? A rapidez das mudanças, e nós vemos isso também com uma condição muito grande. A velocidade das informações, haja vista aqui que nós estamos vendo, né? Isso é informações, é mudanças. Os leques de opções, isso são muitos também. A incapacidade de se ouvir não. Hoje é muito difícil, ninguém quer ouvir não. Isso a começar pela nossa família, a começar pelos nossos filhos e também dentro da igreja. É difícil você dizer, olha, isso não pode, não deve. Então, por que eu fiz essa lista, amados? Tudo isso e muito mais tem cooperado para que o nível de expectativa das pessoas se elevem a patamares irreais. Isto é, é como se estivesse usando uma linguagem bem natural, dando corda para que as pessoas realmente vão e se enforquem. E isso acontece também conosco. Porque à medida que nós colocamos expectativas para nossas vidas, e eu não estou querendo dizer que o crente não deva viver de expectativa, deve, mas sobretudo alicerçado pela palavra de Deus. Mas o que acontece muitas vezes é que tudo isso, a facilidade das coisas nos coloca a patamares elevados, e muitas vezes quando nós buscamos alguma coisa que nós não conseguimos, vem a chamada frustração, vem a chamada derrota para a nossa vida. Isso também no nosso meio. Isso também no nosso meio. Então, amados, provavelmente, quando olhamos para a nossa vida espiritual, só para nós termos uma ideia clara do que nós estamos falando, as nossas primeiras recordações, aqui eu faço juntamente com os irmãos, gostaria de colocar cada um, pensar como foi a sua conversão, no início da sua conversão. É provável, amados, que as nossas primeiras recordações são marcadas por dias e momentos memoráveis. É bem provável. Faça um teste, busque agora pensar um pouquinho como você se converteu, a alegria que era, o desejo de se conhecer mais, vontade de ler a Bíblia. Nós temos o irmão Márcio já sabe, nós temos um desafio de leitura de Bíblia sempre, anual. Mas não é fácil de cumprir, porque as pessoas não querem. Mas nós temos, ainda assim nós temos. Mas, amados, pensa então como era a nossa vida no começo, as chamadas primeiras obras, os primeiros momentos de convertidos como filhos de Deus. Então eu faço convido-os a fazer essa reflexão. Certamente havia sede pelo aprendizado e pela pregação da palavra, era provável. Havia iniciativa e empenho e envolvimento com todos os trabalhos de Deus, era provável. Certamente o objetivo de todos nós era o crescimento, exatamente como os aprendizes de Eliseu que nós vemos no capítulo 1 e 2. Colocando a questão de crescimento, isso deve ser uma constância na nossa vida, amém? O crente, ele tem que crescer. Então, por mais que ele tenha ânimo no começo, mas isso deve levar a uma vida de crescimento, ao ponto de a palavra de Deus colocar como a estatura perfeita de Cristo. Mas, irmãos, ao longo desse caminho, é bem provável que talvez muitos de nós já tenha parado ou tenha ficado estático na sua vida de crente. Mas observe aqui como eram os aprendizes de Eliseu no versículo que nós lemos. Olha só o interesse dessas pessoas. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Perceba aqui qual que era o interesse dessas pessoas. Olha, o lugar já estava sendo pequeno. O lugar para eles já estava sendo insuficiente. E foi isso a vontade deles, o desejo de fazer algo mais.
Isso comprova a nossa vida, amados. Por isso que eu fiz, olha, vamos analisar a nossa vida como era antes de, quando nós nos conhecemos a Cristo, vontade de ler, vontade de fazer todas as coisas, assim era o desejo dessas pessoas. Olha, o lugar na qual nós reunimos, já não está nos comportando mais. Então, qual que é o nosso desejo? Vamos fazer com que as coisas sejam maiores para nós, exatamente como nós, exatamente como a nossa vida. Porém, amados, olha só que interessante, ao longo do caminho, com o surgimento das dificuldades, nós falamos aqui que são elas, muitas vezes são as causas daquilo de nos colocar um pouco para baixo, e acontece na nossa vida. Não adianta nós dissermos assim, não, isso não acontece comigo, amém, se não. Mas olha, com o surgimento das dificuldades, começamos a perder o nosso entusiasmo. Parece que por não havermos vantagem na nossa vida de crente, e isso é uma verdade. A concorrência com o mundo que nós temos é muito desigual. Haja visto que o mundo, ele proporciona para você resultados muito rápidos. Enquanto que a palavra de Deus, ela simplesmente fala o seguinte, olha, aquilo que nós precisamos, o incorruptível, não é aqui. Ao ponto que a palavra de Deus diz, não ajunteis aqui tesouros na terra, na qual a traça e a ferrugem consome, mas sim, lá no céu, onde nada pode tirar. Perceba, amados, então, quando nós comparamos, quando nós nos colocamos na questão de mundo e palavra de Deus, é muito desigual fazer essa comparação, porque Deus não nos dá aquilo que nós queremos de imediato. Ele vai nos dar, sim, pela sua promessa, coisas inefáveis lá. Conforme diz Paulo, a qual ao homem, o homem não conseguiu. Ele disse, olha, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao nosso entendimento, aquilo que o ouvido não viu, são as coisas que Deus nos preparou. Então está fora do nosso entendimento, mas muitas vezes nós ficamos tão presos ao materialismo deste mundo, que nós queremos as coisas emergentes para nós, urgentes também. Então, amados, por não vermos muitas vezes vantagens na nossa vida, nós tivemos um caso, eu sempre gosto de citar isso, nós tivemos um caso uma vez lá em Sud, e de uma pessoa que por pouco tempo foi membro lá, mas na saída da sua, né, do seu rol de membro, ela disse, olha, depois que eu entrei aqui, a minha vida virou de cabeça para baixo, foi um inferno. É lamentável ouvir isso. É começar a ver o material. Não foi assim o grande problema daquela multidão que estava atrás simplesmente de pão para comer, mas que Jesus disse, olha, deixa aí, porque na verdade a minha palavra não é pão material para comer, mas sim pão espiritual que eu posso dar, água viva que eu posso dar. Mas, amados, é por não vermos esse tipo de coisa na nossa vida, por olharmos e não parece que não vermos saída, é que muitas vezes nós perdemos toda e qualquer motivação na nossa longa caminhada cristã. E eu estou falando de cada um de nós. Mas olha, um dos alunos de Eliseu perdeu então o seu machado. Verifica aqui no versículo 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse, ai meu Senhor, ele era emprestado. Percebe toda a história realmente aponta para nossas condições. Isto é, começamos bem, mas muitas vezes as dificuldades faz com que nós muitas vezes perdemos grandes coisas para Deus. E quando nós falamos aqui, exatamente como o machado simboliza os nossos talentos, porque o machado é ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos trabalhar. São os nossos talentos que muitas vezes nós perdemos. E olha, que o Senhor nos dá, e isso ao longo dos anos, até ficarmos completamente inúteis para a obra do Senhor. Perceba aqui a inutilidade desse servo. Se eles foram cortar árvores para fazer um prédio maior, esse era o objetivo, ele perdeu a ferramenta principal que praticamente o inutilizou naquilo que ele precisava. Exatamente como nós, amados, o machado nas nossas vidas, ele simboliza muitas coisas, ele pode ser a nossa sensibilidade como filhos de Deus,
e nós começamos a tolerar as coisas que vêm do mundo e que a cada dia têm ganhado espaço nas redes sociais e nas mídias, colocando muitas vezes coisas que até então Deus abomina como sendo naturais, e muitas vezes nós olhamos e dissemos: não, isso nunca vai acontecer comigo, mas daqui a pouco nós estamos permitindo que isso entre dentro das nossas casas, isso entre dentro da nossa igreja e por aí vai. Isso se chama falta de sensibilidade para com aquilo que Deus quer. O machado pode ser também o nosso amor uns para com os outros, e muitas vezes, eu gostei bastante do irmão, nem sei quem que é, irmão, não olhei, mas gostei muito do agradecimento do irmão, mas pode ser que isso aconteça muitas vezes também, que nós somos crentes apenas aqui dentro da igreja, mas que fora disso, muitas vezes nós trombamos e nem olhamos na cara. Mas, amados, como crentes, como corpos de Cristo, nós precisamos ser a mesma coisa em qualquer lugar, amém? Não importa. A nossa simplicidade, a nossa humildade deve estar presente em todos os momentos, para com todas as pessoas, indiferentemente. Pode então ser o amor, o machado que nós perdemos, pode ser a alegria que muitas vezes nós não temos de estar na casa de Deus, aquela dificuldade, nossa, hoje é dia de culto, hoje é aquele irmão que prega e eu não gosto, pode ser tudo isso. Pode ser o entusiasmo, a vontade, a determinação, pode ser a esperança, que nós muitas vezes perdemos, já perdemos no mundo, mas quem disse que esse mundo irá ser do nosso agrado? Jesus disse: olha, no mundo passais por aflições. Jesus não disse: olha, vocês vão ter um bem-estar no mundo. Pelo contrário, Ele sempre nos lembrou que aqui nós somos peregrinos e passageiros. Então, que a nossa casa não é aqui. Pode ser então o entusiasmo, pode ser a esperança, pode ser a fé, que muitas vezes nós perdemos, pode ser a firmeza, e nós começamos a dar trabalho, e tudo isso ferramentas que são determinantes da vida de um crente. Exatamente como aconteceu, estava animado, mas daqui a pouco, por alguma circunstância da vida, ele perdeu a sua principal ferramenta, o seu machado. Amados, quando nós falamos de talentos, nós não vamos deixar nossas ferramentas cair na água, mas Jesus usa uma outra linguagem muito interessante para que isso se torne mais claro nas nossas vidas. Pode ser que nós estejamos, enfim, enterrando os nossos talentos na terra. E ele disse bem claro: olha, o talento que eu dei para vocês, que é o dom que eu dei para vocês, a facilidade com que vocês têm, e certamente uns têm numa coisa, outros têm em outra, e por aí vai, mas isso, enfim, compõe o corpo de Cristo. Ele disse para aquele homem: o que você fez com o meu talento? Ele disse: eu enterrei. E ele declarou para aquela pessoa: mau e negligente servo, por que você fez isso? Simplesmente enterrou as ferramentas que o Senhor nos emprestou. Percebe aqui a condição deste homem? Eu perdi o meu machado e eu fico triste porque ele era emprestado. E aquilo que Deus nos dá, amados, não é nosso, mas é Deus que nos dá, amém? É Deus que nos dá os talentos, é Deus que nos dá as facilidades. Portanto, meu amado irmão, se você tem talento para cantar, cante com alegria. Se você tem talento para ministrar a palavra de Deus, faça isso. E se você tem talento para tantas outras coisas, para convidar, enfim, para falar, para tudo, é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas Ele diz: olha, isso é emprestado, e se você perder, você vai estar trilhando caminhos perigosos. Mas, amados, diante dessa constatação, então, nós podemos colocar o seguinte, que provavelmente a nossa vida cristã começou diferente, talvez mais animada. Provavelmente, talvez perdemos, mas provavelmente pode ser que não. Mas se perdemos alguma coisa, é o que eu quero chamar nesta noite a nossa atenção. Alguém pode dizer: não, mas o irmão veio aqui para falar uma palavra
colocando os irmãos em xeque, não, não é. Não é exclusivo desta igreja, conforme eu disse. Mas eu quero dizer também uma coisa, que se perdeu, não é por isso que Deus vai nos castigar, porque Ele quer que nós recuperamos aquilo que nós perdemos. Esse é o grande objetivo de tudo isso. Então, se nós perdemos, se nós já não temos aquela alegria, se nós já não fazemos da forma como antes fazíamos, eu sinceramente, irmãos, quando eu começo a olhar na minha vida, irmão Márcio sempre diz, né, irmão, nós ficamos um bom tempo, eu lembro, né, de toda a questão, eu começo a olhar para trás, amados, e começo a olhar e dizer, nossa, tinha tanta coisa que eu fazia com mais alegria do que hoje. Mas é isso exatamente que Deus quer que nós confessamos a Ele, que nós confessamos que perdemos alguma coisa, e se perdemos, ainda há a possibilidade de nós recuperarmos. Mas, como resultado, quando nós perdemos, passamos a ter uma igreja fria e vazia por conta dos seus membros. Todavia, mesmo que nós cometemos os nossos erros e nossas falhas, mesmo que o machado venha a cair de nossas mãos, Deus, o Senhor, quer nos devolver a ferramenta e nos manter trabalhando na sua causa. Ele quer nos ajudar, assim como fez Eliseu. Olhemos o versículo 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o machado, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. É Deus agindo exatamente como fez Eliseu. É Deus agindo na nossa vida, amados. Portanto, se você perdeu o vigor, ou se você nunca o teve, então é hora de buscar a Deus, confessar as suas falhas e mostrar a Ele onde você errou. Isso aqui, obviamente, eu estou também colocando para aquelas pessoas que talvez, quando eu disse, olha, se você nunca teve o vigor, é a condição de que você talvez nunca foi um verdadeiro filho de Deus. Para você também há esperança. Para você também há esperança. Basta que nós entendamos que nós erramos, aonde nós erramos, isso Deus se agrada quando nós simplesmente declaramos, Senhor, eu errei aqui. Foi exatamente o que fez aquele homem. Onde caiu? Ele disse, aqui. Ficou mais fácil para Deus operar. Não que Ele não saiba, mas é como uma lição para nós. Isso significa, amados, que, olha, diante dos nossos erros, diante das nossas, muitas vezes das nossas empatias da vida, é interessante que nós simplesmente confessamos a Deus, olha, podemos ser melhores. Senhor, foi justamente nesse período aqui que eu comecei a declinar. É isso que Deus quer ouvir. Exatamente como fez Eliseu. Ele disse, olha, aqui caiu. Então, estenda a tua mão e busque. E ele buscou e o tomou. E certamente o Senhor renovará as nossas forças, conforme disse, olha, então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amados, portanto, compartilhamos com Deus os nossos problemas, sem rodeios e sem máscaras, é o que Ele quer. Não é dizer, olha, eu sou sempre crente, estou sempre firme. A própria palavra de Deus sempre nos dá um recado, olha, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então, isso é interessante. Fazer as coisas sem máscara. Não disfarce nem arrume desculpas para o seu erro. Não se esconda por detrás de aparências. Antes, vá à raiz do seu problema e busque restaurar o seu vigor espiritual. Procure olhar para Jesus. Ele é quem nos sustenta, irmãos. Ainda que a nossa vida física seja difícil, e nós estamos falando agora dos nossos problemas diários, problemas que nós olhamos para o futuro e não vemos muitas perspectivas boas, especialmente para o crente. Eu sempre digo alguma coisa lá para a igreja de Sud, olha, eu não acredito que a nossa vida de crente vai ser toda essa calmaria até o fim, até porque seria contrário àquilo que a palavra de Deus nos coloca. Então, quando nós falamos de vida de perseguições, eu não sei até quando que isso vai acontecer, mas é claro, irmãos, isso vai acontecer.
E talvez seja aí aonde que a fé de muitas pessoas possa ser testada. Talvez daquelas pessoas, especialmente daquelas pessoas que se consideram sempre, olha, eu já fiz o máximo, eu já li tantas vezes a palavra de Deus, eu já não preciso mais dessa leitura, porque eu já conheço bastante coisa. Nós temos pessoas assim lá em Sud, com essa mentalidade, com essa metodologia. Mas, irmãos, é justamente isso que vai chegar um tempo que nós precisamos ser testados, e Deus está querendo justamente que nós nos coloquemos no nosso lugar e falamos, olha, eu tenho dificuldades aqui, Senhor. É aqui talvez onde que eu não consigo andar. É aqui onde a minha vida talvez ela estacionou e não vai mais. É aqui que talvez eu não sou uma bênção para esta igreja. É aqui que talvez a minha participação praticamente é zero nesta casa. Nós precisamos fazer, amados, isso. Porque ainda que a nossa vida física seja difícil, ninguém ingressará no reino de Deus sem entusiasmo. Fique isso claro para cada um de nós. Se você não tem entusiasmo aqui, se você não tem prazer em estar na casa de Deus aqui, provavelmente você não vai ter lá. Aqui é o lugar de nós mostrarmos tudo isso. Aqui é as ferramentas que Deus nos deu para que nós a utilizemos. Vai ficar difícil, porque ninguém ingressará sem entusiasmo, ainda que a nossa vida física reserve desânimo, e pode acontecer, e nós falamos, no entanto, o mesmo não deve repercutir na nossa vida espiritual. Ainda que nós passamos por dificuldades, não deixemos isso interferir dentro da nossa igreja, juntamente com nossos irmãos. Só para nós finalizarmos, um exemplo bem claro, está em 2 Coríntios, apóstolo Paulo, falando para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 8, Paulo está dizendo o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. É uma prova viva que, na verdade, mesmo que a nossa vida passe por momentos ruins, Deus ainda é maior, amém? Mesmo que venhamos a ficar desanimados nas nossas vidas, ainda é tempo de renovarmos as nossas energias, porque Deus é maior, amém? Esse era o recado que eu queria trazer para os irmãos, rápido, mas é para que nós possamos mesmo nos tornar, amados, igrejas fortes, amém? Igreja de Pereira forte, igreja de Sud forte, igreja de Bauru forte, conforme foi colocado, igreja de Três Lagoas forte, afinal nós somos um corpo em Cristo, que é o nosso cabeça, amém? Que Deus assim nos abençoe a todos. Irmão Márcio, por favor. Obrigado. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço